E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol está em polvorosa com as últimas movimentações de mercado, e ninguém esperava que o nome de Everton Ribeiro, destaque do Bahia, aparecesse no radar do Vasco da Gama. Fontes internas do clube carioca afirmam que a negociação, que vinha sendo conduzida nos bastidores há semanas, finalmente encontrou um desfecho positivo, com o meia assinando o contrato de vínculo ainda não oficialmente anunciado. A notícia vem circulando nas redes sociais, com torcedores divididos entre euforia e surpresa, já que Everton é reconhecido por sua habilidade de conduzir o meio-campo, visão de jogo aguçada e capacidade de decidir partidas nos momentos mais críticos. Enquanto alguns comemoram a chegada de um jogador de qualidade comprovada, outros se questionam sobre os impactos financeiros e táticos da contratação, especialmente em um momento em que o Vasco busca se reorganizar dentro da Série B, tentando recuperar a força que o histórico do clube exige. Nos bastidores, especula-se que a diretoria vascaína se movimentou de forma estratégica, buscando um acordo que agradasse tanto ao jogador quanto ao Bahia, com valores considerados compatíveis para ambas as partes. A expectativa agora gira em torno do anúncio oficial, que pode ocorrer a qualquer momento e transformar completamente a cara do elenco para a temporada. A chegada de Everton Ribeiro ao Vasco não é apenas um movimento de mercado, trata-se de uma operação que envolve planejamento estratégico e leitura de oportunidades. Fontes próximas ao clube garantem que a negociação envolveu mais do que simples valores de transferência, incluindo detalhes contratuais sobre bônus, participação em premiações e cláusulas específicas que podem impactar futuros negócios. O jogador, por sua vez, estaria seduzido pelo desafio de vestir a camisa de um clube com tradição e ambição de retorno à elite, enxergando no Vasco um projeto que combina com sua carreira. Torcedores mais atentos já começaram a discutir nas redes sociais como a presença de Everton Ribeiro pode mudar a dinâmica do meio-campo, oferecendo criatividade e jogadas inesperadas, elementos que faltaram em algumas partidas do time nas últimas temporadas. Analistas esportivos não descartam que a chegada do meia possa abrir portas para outros reforços, criando um efeito dominó de movimentações no mercado e estabelecendo um padrão mais competitivo para a equipe. Além disso, há rumores de que a comissão técnica do Vasco teria atuado diretamente na aproximação com o jogador, enfatizando projetos de desenvolvimento tático que o atrairiam, algo que parece ter surtido efeito. A torcida, já em clima de expectativa, aguarda ansiosamente o primeiro treino com Everton, imaginando como ele se integrará ao estilo de jogo vascaíno. Enquanto a notícia ainda não se torna oficial, os bastidores fervilham com especulações sobre a influência que Everton Ribeiro poderá exercer dentro do elenco. Comentadores e jornalistas próximos à diretoria do Vasco indicam que a contratação do meia é estratégica, não apenas pelo talento técnico, mas pelo peso simbólico que um jogador desse calibre traz a um clube em processo de reconstrução. Há indícios de que sua chegada possa estimular atletas mais jovens, funcionando como um catalisador de performance e ambição dentro do grupo, incentivando competições internas mais saudáveis e elevando o nível de treinamentos. Além disso, a presença de Everton Ribeiro tem potencial de atrair maior atenção da mídia e patrocinadores, fatores que impactam diretamente no caixa do clube e na visibilidade das partidas. O Bahia, por outro lado, apesar de perder um de seus destaques, parece satisfeito com o retorno financeiro e com as condições da negociação, evitando desgastes e mantendo boa relação com o jogador. O que se comenta entre os corredores do Vasco é que esta contratação é apenas o começo de um planejamento maior, envolvendo renovação de contrato de jogadores importantes, ajustes táticos e reforços pontuais que possam solidificar a equipe. A torcida vascaína, por sua vez, já começou a imaginar os primeiros lances de Everton com a camisa cruz-maltina, alimentando discussões acaloradas sobre escalação, posicionamento e impacto imediato no campeonato. O burburinho aumenta conforme surgem detalhes sobre o contrato de Everton Ribeiro com o Vasco, sugerindo que cláusulas específicas foram desenhadas para motivar desempenho e alinhamento com metas da temporada. Fontes extraoficiais afirmam que bônus por vitórias, participação em conquistas e até metas individuais estão previstas, tornando o contrato dinâmico e potencialmente lucrativo, tanto para o jogador quanto para o clube.
A movimentação, que até pouco tempo parecia improvável, agora é encarada como uma jogada ousada da diretoria vascaína, demonstrando capacidade de planejamento e negociação em um mercado cada vez mais competitivo. Analistas esportivos destacam que a chegada de um atleta com experiência de decisão e qualidade técnica pode alterar a mentalidade do elenco, trazendo mais confiança em momentos de pressão e elevando a expectativa da torcida para resultados imediatos. A imprensa esportiva já começou a especular sobre possíveis combinações táticas, como Everton se encaixaria em diferentes formações e como sua criatividade pode ser o diferencial em jogos decisivos. Para os torcedores, cada notícia que surge sobre treinos, possíveis apresentações e declarações do jogador alimenta a esperança de que a equipe finalmente encontre consistência e consiga voltar a brigar por títulos e ascensão, fortalecendo a imagem do Vasco dentro do cenário nacional e reacendendo a paixão pelo clube em um momento crítico de reconstrução. Nos grupos de torcedores, a repercussão é intensa e polarizada. Alguns destacam a habilidade de Everton Ribeiro em organizar jogadas, criar oportunidades e finalizar com precisão, lembrando momentos de brilhantismo em passagens anteriores de sua carreira. Outros, mais céticos, questionam se o jogador se adaptará rapidamente ao estilo do Vasco e se conseguirá replicar seu desempenho em um ambiente diferente, com pressão intensa e expectativa constante. Enquanto isso, jornalistas próximos ao clube divulgam fotos e vídeos de reuniões e treinos, insinuando que a integração do meia ao grupo já começou, mesmo antes do anúncio oficial. O mercado esportivo observa com atenção, entendendo que o movimento pode influenciar outras negociações e criar uma corrida por reforços de qualidade entre clubes de Série B e outros interessados. A diretoria vascaína, por sua vez, mantém discrição estratégica, liberando informações de maneira controlada para não inflar expectativas além do real potencial do jogador. No meio desse turbilhão de informações, a narrativa se forma em tempo real, e cada detalhe compartilhado nas redes sociais se transforma em combustível para debates, teorias e projeções sobre o futuro imediato do Vasco com Everton Ribeiro, mantendo a torcida em alerta e ansiosa por cada novidade. A expectativa cresce ainda mais à medida que rumores indicam que Everton Ribeiro teria expressado entusiasmo pela oportunidade de atuar no Vasco, destacando conversas com a comissão técnica e o plano de trabalho como fatores determinantes para sua escolha. Fontes próximas ao jogador sugerem que a decisão não foi apenas financeira, mas baseada na ambição de enfrentar desafios maiores, liderar o meio-campo e contribuir de maneira significativa para a equipe. Esse cenário alimenta especulações sobre o impacto psicológico dentro do elenco, já que a chegada de um jogador experiente tende a gerar novas dinâmicas, elevar a competitividade interna e estimular jovens talentos. Alguns especialistas apontam que a integração do meia será observada de perto nos primeiros jogos, com atenção especial à química com outros titulares e à adaptação ao ritmo intenso da Série B. Nos bastidores, comenta-se que reuniões estratégicas já teriam acontecido para definir funções específicas, posicionamento e estilo de jogo, tentando maximizar o aproveitamento das qualidades individuais de Everton. A torcida, cada vez mais envolvida, acompanha atentamente cada notícia, alimentando discussões sobre a primeira escalação e o impacto potencial nas partidas decisivas, tornando o clima em torno do clube tão eletrizante quanto uma final, mesmo antes do início oficial da temporada. A repercussão da assinatura do contrato de Everton Ribeiro com o Vasco extrapola as fronteiras do clube e se espalha rapidamente por redes sociais, programas esportivos e canais de notícias especializadas. A imprensa carioca, especialmente, destaca o caráter estratégico da contratação, não apenas pelo talento técnico, mas também pelo impacto simbólico em um momento de reconstrução do time. É possível perceber que cada comentário, cada especulação e cada vídeo compartilhado sobre o jogador gera um efeito multiplicador, amplificando o rumor e mantendo a atenção sobre o Vasco em alta. Analistas esportivos ressaltam que a chegada de um atleta desse calibre pode influenciar negociações futuras, abrir espaço para patrocínios e estimular uma maior valorização do elenco, além de servir como um incentivo moral para jogadores que permanecem no clube. A expectativa é que, assim que Everton Ribeiro entrar em campo com a camisa cruz-maltina, o impacto seja imediato, seja em assistências, gols ou na condução do meio-campo, transformando a forma como o Vasco se apresenta nas competições. Entre torcedores, jornalistas e comentaristas, o clima é de burburinho constante,
com debates acalorados sobre tática, impacto, adaptação e potencial, garantindo que a chegada do meia seja um dos assuntos mais comentados do futebol nacional neste momento, criando uma narrativa intensa que se desenrola minuto a minuto em todas as plataformas de comunicação. Nos corredores do Vasco, a chegada de Everton Ribeiro é comentada com entusiasmo e cautela ao mesmo tempo. Fontes ligadas à diretoria afirmam que o jogador não é apenas um reforço técnico, mas também uma peça estratégica para elevar o moral do grupo e atrair a atenção da mídia de forma positiva. Rumores indicam que reuniões internas já foram realizadas para definir como seu estilo de jogo se encaixará nas formações mais utilizadas pelo clube, considerando suas características de visão de jogo, passes precisos e habilidade para quebrar linhas defensivas adversárias. Entre os jogadores, o burburinho também é intenso, com alguns destacando a experiência e liderança do meia, enquanto outros se mostram ansiosos para medir forças e conquistar seu espaço diante de um novo talento. Nos bastidores, comenta-se que a comissão técnica vê em Everton Ribeiro a possibilidade de resgatar um padrão de posse de bola mais eficiente e criar oportunidades em jogadas mais verticais, algo que tem faltado nas últimas temporadas. As redes sociais fervilham com teorias sobre sua primeira partida, com torcedores imaginando combinações de passes, assistências e gols decisivos, gerando expectativa de que ele se torne rapidamente peça-chave dentro do time, impactando não apenas resultados, mas também a energia e a motivação do elenco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O efeito da contratação de Everton Ribeiro vai além do campo e se estende ao aspecto psicológico do elenco e da torcida. Fontes não oficiais comentam que sua presença pode funcionar como um estímulo para jogadores mais jovens, incentivando treinos mais competitivos e promovendo uma cultura de desempenho elevado. Dentro do clube, há rumores de que reuniões entre comissão técnica e diretorias visam explorar o máximo potencial do meia, estabelecendo metas claras de participação em jogos, criação de jogadas e contribuições decisivas. Além disso, a chegada de um jogador com experiência em grandes competições é vista como um catalisador para elevar a confiança do grupo, especialmente em partidas contra adversários diretos na briga pelo acesso à elite. A imprensa esportiva segue acompanhando cada passo, com comentários sobre a integração do atleta, treinamentos e possíveis mudanças táticas, transformando a notícia em assunto constante nos programas especializados. Entre torcedores, a expectativa é palpável, com discussões sobre como Everton Ribeiro influenciará o estilo de jogo, como se conectará com companheiros de equipe e qual será seu impacto imediato, reforçando a sensação de que uma nova era pode estar se iniciando no Vasco com sua chegada, mesmo antes do primeiro apito oficial da temporada. Especulações sobre a primeira escalação envolvendo Everton Ribeiro estão dominando debates entre comentaristas e torcedores nas redes sociais. Fontes internas ao clube afirmam que a comissão técnica considera múltiplos cenários táticos, tentando definir se o meia atuará como articulador central, em um papel mais ofensivo ou recuado, dependendo das partidas e da composição do elenco. Há rumores de que treinamentos já estão sendo ajustados para maximizar seu impacto, incluindo exercícios específicos de entrosamento com atacantes e laterais, explorando a capacidade de quebrar linhas e distribuir passes em velocidade. Comentadores esportivos sugerem que a integração de Everton pode alterar radicalmente a dinâmica do meio-campo vascaíno, oferecendo criatividade e inteligência para decisões em momentos de pressão. Nos bastidores, alguns jornalistas especulam sobre o efeito positivo que sua chegada pode ter sobre patrocinadores, audiência e engajamento digital, mostrando que um atleta de renome influencia tanto dentro quanto fora das quatro linhas. A torcida, por sua vez, debate incessantemente sobre possíveis combinações de jogadas, imaginando assistências, finalizações e a construção de um estilo de jogo mais vistoso e eficiente. Cada detalhe compartilhado sobre treinos, reuniões ou declarações do jogador alimenta ainda mais o burburinho, transformando a contratação em uma narrativa contínua de expectativa e curiosidade. Além do impacto tático, a contratação de Everton Ribeiro pelo Vasco também gera discussões sobre o planejamento financeiro e estratégico do clube. Fontes próximas indicam que o acordo envolve não apenas salários compatíveis com o mercado, mas também cláusulas de desempenho, bonificações por metas e premiações que tornam o contrato dinâmico e potencialmente vantajoso para ambas as partes. Entre dirigentes,
comenta-se que a operação foi conduzida com atenção aos detalhes, visando não comprometer a estabilidade financeira do clube, ao mesmo tempo, oferecer um pacote atrativo ao jogador. Analistas esportivos observam que essa abordagem cuidadosa reflete uma maturidade na gestão de contratações e reforça a imagem do Vasco como clube capaz de planejar de forma estratégica. Torcedores acompanham atentamente notícias sobre possíveis impactos financeiros, imaginando-se: a chegada de Everton poderá abrir portas para outros reforços ou mesmo estimular maior engajamento de patrocinadores. A narrativa do mercado, combinada com a expectativa de desempenho em campo, cria uma atmosfera de burburinho constante, onde cada informação, mesmo não oficial, é absorvida e discutida intensamente. O clima é de curiosidade e expectativa, com todos os envolvidos tentando antever como essa contratação influenciará tanto resultados quanto a identidade do time ao longo da temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.